Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de trigonometria é o seguinte: encontre os valores de x em cada caso. Então, inicialmente, temos aqui a tabela com os valores notáveis de seno, cosseno e tangente, os valores notáveis dos ângulos 30, 45 e 60. Vamos utilizar essa tabela para a resolução do exercício. No item A, temos um triângulo retângulo. Os valores que nós temos nesse triângulo retângulo: o primeiro valor é o valor do cateto oposto ao ângulo de 60 graus e o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente está relacionado à razão tangente. Então, tangente é igual, tangente de 60 graus, que é o ângulo, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de 60 graus, consultando na tabela, raiz quadrada de 3 é igual ao cateto oposto, que é 8 raiz quadrada de 3, dividido pelo cateto adjacente, que não sabemos é x. Portanto, x é igual a 8 raiz quadrada de 3, dividido por raiz quadrada de 3, simplificando raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, o resultado de x igual a 8. No item B, as informações que foram dadas pelo enunciado em relação ao ângulo de 45 graus é o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, razão trigonométrica seno, então seno de 45 graus, igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 45 graus, consultando na tabela, nós vamos verificar que é raiz quadrada de 2 dividido por 2, é igual ao valor do cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é x. Então será x igual a 2 vezes 6, dividido por raiz quadrada de 2. Vamos ter que racionalizar. 6 vezes 2 é 12, 12 dividido por raiz quadrada de 2. Racionalizando, multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 2, vamos ter 12 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 4. Portanto, será 12 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Podemos simplificar o 12 com 2, fazendo a divisão. O valor de x será 6 raiz quadrada de 2. Agora, o item C, nós temos aqui dois ângulos de 45, podemos escolher qualquer um dos dois. Vamos escolher aqui, já sabemos que o 6 equivale à hipotenusa, o valor de x vai ser o cateto adjacente. Então, será o ângulo aqui de baixo. Então, cateto adjacente está relacionado à razão cosseno. Então, cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 45 graus, consultando a tabela, raiz quadrada de 2 dividido por 2, é igual ao cateto adjacente, que é o valor de x, dividido pela hipotenusa, que é 6. Então, fazendo a multiplicação aqui, é uma proporção, eu tenho que 6 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Simplificando 6 com 2, fazendo a divisão, x é igual a 3 raiz quadrada de 2. Agora, o item D, nós temos o ângulo de 30, então temos a informação de hipotenusa e cateto oposto. Então, a razão trigonométrica é seno, então seno de 30 graus, cateto oposto dividido pela hipotenusa, seno de 30 graus equivale a meio, então 1 dividido por 2 é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 11 dividido por 2. X é igual, portanto, fazendo a multiplicação aqui da proporção, meio vezes 11 dividido por 2. O resultado final de x é igual a 11 dividido por 4. 11 quartos. Agora, o item E, o ângulo é de 60 graus, a informação que nós temos de hipotenusa, e o cateto adjacente. Cateto adjacente, então, é cosseno de 60 graus, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cosseno de 60 equivale a meio, e o cateto adjacente para esse triângulo é x, e a hipotenusa é 9. Então, é uma proporção, novamente, x vezes 2 e 1 vezes 9. Então, o resultado de x será 9 dividido por 2, fazendo a divisão, x igual a 4,5, 4,5. Agora, o item F, nós temos dois triângulos retângulos, então precisamos determinar o valor desse lado, que é compartilhado pelos dois triângulos, que eu vou chamar de H, que será a hipotenusa do triângulo de baixo. Então, H ao quadrado será igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais raiz quadrada de 10 ao quadrado. H ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual, aqui eu posso simplificar o radical com o expoente, 2, e também aqui
radical com expoente será 10. 2 mais 10, 12. H é igual a raiz quadrada de 12. Fazendo a decomposição dos seus fatores primos, vamos encontrar que H é igual a 2 raiz quadrada de 3. Já temos o valor de H. Agora vamos aplicar na razão trigonométrica. A razão trigonométrica é cosseno, então cosseno de 30 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então cosseno de 30, consultando a tabela, raiz quadrada de 3 dividido por 2 é igual ao cateto adjacente, que foi o valor que nós encontramos, de 2 raiz quadrada de 3 dividido pela hipotenusa, que é x. Então será 2 vezes 2 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Simplificando raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, vai nos restar 2 vezes 2, 4. Então x é igual a 4. Beleza? Então qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.